Andrei é um dos pedestres vítima de acidente do trânsito de Campo Grande. Ele estava na faixa preferencial e chegava no serviço por volta das 6 horas da manhã, quando foi atingido por uma moto. Quando o sinal fechou, os carros pararam, então os carros estavam parados, e pararam dois carros, né, meio altos, ah, na ponta, de modo que não se via, né, o meio da rua, né, onde estava passando, assim. E eu fui atravessando, e uma moto veio nesse corredor de carros, né, de carros altos. Provavelmente ela não me viu atravessar, e ela, vendo que não estava passando nenhum carro, julgou que poderia atravessar no sinal vermelho. Fiquei com a perna machucada, machuquei bastante a perna. Peguei atestado, né, fui pro médico. O que eu percebi desse dia é que, mesmo a gente seguindo à risca todas as regras, sempre fui muito certo com as regras de trânsito, mesmo sendo pedestre. Os carros, na maioria das vezes, os carros e os motos, eles não vão seguir, e são máquinas muito mais fortes do que você, eles vão, né, eventualmente te pegar, porque a maioria deles não tem muita consciência, né? A chefe de divisão de trânsito da AGETRAN, Ivanise Rota, diz que o motorista deve frear ao ver um pedestre, para que ele faça a travessia de forma segura. Motorista viu um pedestre, não buzine, não dê luz alta, pise no freio. O pedestre muitas vezes deve procurar o lugar mais seguro para atravessar. Então a gente está aqui numa rua de Campo Grande, veja se é necessário acelerar dessa maneira. É claro, se tiver um pedestre passando, achando que o veículo está na velocidade da via, ele vai muitas vezes iniciar essa travessia. Quando nós motoristas estamos a 50 km por hora, nós ainda podemos pisar no freio, desviar e assim não se envolver em um sinistro, em uma tragédia que possa levar a pessoa à morte ou em acidente grave. Por isso, o melhor mesmo é ter certeza. E para isso a gente conta com aquela velha técnica que sempre funciona. Aperta o botão, aguarde o sinal abrir, verifique se nenhum carro está vindo e aí sim, faça a sua travessia com segurança. O coronel relembra que o trânsito é feito de pessoas. Por isso, é necessária a constante obediência das regras de trânsito. Ao cruzar uma rua, ter muita atenção, saber que o trânsito é feito de pessoas, que por vezes alguns condutores podem estar desatentos. Se a pessoa é idosa, olha os netos aí, acompanhe os seus avós, não deixe eles ir para o trânsito sozinho, porque eles têm uma mobilidade reduzida e não tem como sair. Os veículos vêm rápido e ele não consegue se livrar, por vezes não quer andar um pouquinho mais e atravessar na faixa do pedestre. Então tudo isso vai sendo um somatório, né, de situações que vai ocorrer o acidente de trânsito. O comandante do BPTran diz que as sanções para quem comete infrações de trânsito variam de caso para caso. Quando tem um acidente de trânsito, o rigor é aplicado. Nós vamos saber se a pessoa estava embriagada, se ela não fez uso de alguma substância que possa ter tirado a sua atenção, né, utilizando o uso de etilômetros e outros equipamentos para saber o que foi acontecendo naquele acidente. Lógico que quando chega no local que você faz toda aquela medida, não vamos buscar quem foi o culpado, mas sim quem podia ter evitado. A Polícia Militar de Trânsito ela faz o registro dessa ocorrência e depois de uma análise mais profunda, juntando com os demais acidentes, é que temos um parecer para identificarmos o que de fato está acontecendo. Walter Lugo Júnior, de 29 anos, foi baleado com 12 tiros. 3 deles no crânio, 5 nas pernas, também foi atingido no tórax e abdômen. Ele não resistiu e acabou morrendo no hospital na noite de ontem em Campo Grande. Ainda segundo informações, Walter foi atacado por 2 criminosos em sua residência na rua Alceu do Carmo, no bairro Parque do Lajeado. A esposa da vítima também foi ferida com um tiro no pé durante o atentado. Ela contou à polícia que estava na varanda da residência com o esposo e também o filho do casal, de apenas 3 anos de idade, quando o crime aconteceu. Ao entrar na residência para fazer uma ligação, a esposa disse ter ouvido os disparos. Quando saiu para fora, já encontrou o marido caído e, inclusive, acabou também levando o tiro. Ela ainda conseguiu ver 2 homens fugindo do local em uma motocicleta. Inclusive, mesmo ferida, ela conseguiu levar o esposo até o hospital.
Ainda conforme o registro, na residência do casal, os peritos encontraram um tablete de maconha de 382 gramas, além de uma balança de precisão e papel filme. O atentado às vítimas foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e também do CEPOL, Centro Especializado de Polícia Integrada. Márcio de Souza Benites, de 44 anos, morreu em confronto com a Polícia Militar na madrugada de hoje, no bairro Parque das Nações 2, em Dourados. Mas, antes disso, ele fez uma tremenda bagunça neste posto de combustíveis, que fica na rua Rosemiro Rodrigues Vieira. O estabelecimento estava fechado, então Márcio pulou a grade de proteção, onde o chinelo ficou preso. Roupas do acusado também foram encontradas no chão. Em seguida, ele teria virado 2 freezers de gelo e quebrado essa vidraça que dá acesso ao escritório. Ele revirou o local, mas não teria levado nada. No posto ainda foi encontrado este objeto, geralmente usado para fazer o consumo de crack, junto com este isqueiro. Imagens de câmeras de segurança que já estão em posse da Polícia Civil mostram toda a ação. Inclusive, o acusado saindo do estabelecimento transtornado e seguindo por uma rua lateral. No momento em que deixa o acusado, o motociclista encontra uma viatura da Polícia Militar, que foi chamada para atender a ocorrência no posto, e conta sobre o homem suspeito que deixou em frente a uma casa. A residência é esta, que fica na rua Batista Hering, e não pertence a Márcio, mas a um empresário que mora no local com a esposa e 2 filhos menores de idade. Quando Márcio invadiu a casa, a família se trancou no banheiro. As vítimas gritavam por socorro e acendiam e apagavam a luz do cômodo, o que chamou a atenção dos policiais militares, que pularam o muro e os encontraram. Os PMs então quebraram uma porta de vidro e entraram na casa. Na residência, encontraram Márcio dentro da suíte do casal, onde ficava o banheiro em que estava a família trancada, armado com esta faca, dizendo que mataria a todos. Quando a polícia militar disse a ele para soltar a arma e deu a voz de prisão, Márcio reagiu e teria investido contra os policiais, que atiraram. Márcio morreu no local. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o motorista de caminhão que morava no bairro Canaã 4 era trabalhador, mas tinha problemas com álcool e drogas. Ontem à tarde, ele teria ficado transtornado após uma discussão com familiares e até ido à noite à casa de um amigo também armado com uma faca, dizendo que mataria todo mundo. Até o momento, não há qualquer registro de ligação de Márcio com a família do empresário que teve a casa invadida e nem com alguma pessoa do posto de gasolina. O caso foi registrado como dano ao estabelecimento comercial, violação de domicílio e ameaça contra os moradores da residência. Constrangimento ilegal contra o motociclista que fazia ronda. Também desobediência e resistência contra os policiais militares. E a morte em decorrência de intervenção policial. Que o Pix foi uma mão na roda para todos os brasileiros, isso não temos dúvidas. Mas com a vinda dele, os golpistas também se aproveitam da boa-fé das pessoas para fazer estelionatos. E para evitar que golpes como este continuem acontecendo, o Banco do Brasil tem tomado algumas medidas de segurança, como, por exemplo, das 8 horas da noite até às 6 da manhã, microempreendedores individuais e pessoas físicas só podem fazer transações de até R$1.000. Mas e como esses bandidos conseguem esses dados? De acordo com o superintendente do Procon de Mato Grosso do Sul, Rodrigo Vaz, funcionários de lojas, bancos, empresas de telefonia e até mesmo do Instituto de Seguridade vendem essas informações para os estelionatários. Infelizmente, lojas de departamentos, instituições financeiras, operadoras de telefonia e até o nosso Instituto de Seguridade possui funcionários, servidores mal intencionados que vendem, comercializam esses dados essenciais, nome completo, celular, CPF, e por meio disso essas quadrilhas, essas pessoas conseguem fazer contratos, conseguem fazer contas e poder
receber e passar a Pix, e aí o crime está montado, né? Rodrigo diz que o órgão tem uma relativa procura de pessoas que caíram no golpe e que a maioria são idosos e pessoas que não conhecem muito das novas tecnologias. Tem quadrilhas, tem pessoas que se passam por outras, com outros números, pede dinheiro e aquela pessoa que pode até ser mal instruída, ela cai. Geralmente são idosos, pessoas que não têm tanta facilidade de mexer ou identificar esse golpe, e nós temos feito muitas orientações, reclamações e encaminhamentos à polícia. Segundo o superintendente, é sempre importante desconfiar de números novos com foto de pessoas que já conhecemos. Quando você suspeitar que vinha um número diferente daquele que você conhece, porque o golpista ele vai utilizar a foto daquela pessoa conhecida com outro número. Aí você começa já a suspeitar. E ele também fala frases ali na escrita que ele nunca falou, ele nunca te tratou daquele jeito. Você já desconfia. O seu Caetano caiu no golpe em maio. Mesmo sendo há 3 meses atrás, ele não esquece e tem todos os documentos guardados. O criminoso conversou com ele pelo WhatsApp. Se passando pelo filho, disse que tinha trocado de número e precisava pagar uma conta de um pouco mais de R$ 1.700 e que devolveria o dinheiro no dia seguinte. Eu recebi uns WhatsApp do meu filho, não é? Pedindo um dinheiro emprestado que ele tinha. Eu achei, mas você trocou de telefone? Ele falou, não, troquei só o meu chip. E aí eu fui conversando com ele, em nenhum momento ele falava comigo, só na escrita, né? Não mande áudio, mande o escrito. E aí eu acabei caindo no golpe. Caetano diz que chegou a fazer o boletim de ocorrência, reclamação no Procon e até mesmo registrou uma queixa nos bancos que fizeram parte da transação. Mas nada foi feito. Ele deixa a lição que aprendeu. Uma pessoa que não manda áudio durante a conversa possivelmente pode ser um golpista. Tomei as providências de ir até a delegacia, fiz uma queixa, fui ao banco, fui através do PicPay, entrei no sistema, denunciei tudo, fui até no Procon, resumindo a conversa. O golpe existe, ninguém te ressarce, o banco não quer nem saber, a conta por onde passou não quer nem saber. Vou dar um conselho, nunca responda, faça qualquer pagamento, se vir pelo WhatsApp, sem que você tenha a voz do outro lado. Ou ligue ou ouça a voz. O que aconteceu comigo? Em nenhum momento eu ouvi a voz do meu filho. Foi só no escrito, dancei. Para quem não entende de reciclagem, as garrafas plásticas parecem iguais. Mas o Adilson, que é catador, sabe bem a diferença. Por conta da cor do material misturado, algumas são bem mais difíceis de serem recicladas. E por isso, valem menos no mercado. R$1 no quilo. Essa 20 centavos, essa outra 20 centavos e essa 4,20 o quilo. O Brasil produz cerca de 80 milhões de toneladas de lixo por ano. Mas apenas 4% desses resíduos são reciclados. Um novo estudo apontou que para aumentar esse número é preciso mudar a forma de produzir. Levar em conta o que vai ser feito do produto depois que ele for consumido, qual vai ser o destino da embalagem. Um problema que não é só do Adilson, é de todos nós. Essa é a premissa da economia circular, onde os resíduos são insumos para a produção de novos produtos. O objetivo é associar o crescimento econômico ao uso dos recursos naturais de forma eficiente, como na reciclagem e reaproveitamento de materiais. Só que hoje, 30% das embalagens disponíveis no mercado não podem ser recicladas, como as que levam plástico metalizado. Porque se o design do produto não for feito e pensado para ser reciclado, é muito difícil a gente ficar trabalhando nessa solução ao final do processo. A varíola dos macacos é transmitida pelo vírus Monkeypox. É considerada uma zoonose viral, quando o vírus é transmitido aos seres humanos a partir de animais. A principal forma de transmissão da doença é por meio do contato próximo com lesões na pele, secreções ou por objetos pessoais contaminados, como roupas de cama e de banho. Embora seja clinicamente menos grave, o período de incubação da varíola dos macacos é geralmente de 6 a 13 dias, mas pode variar de 5 a 21 dias. Aqui em Dourados a gente vem acompanhando e preocupado com essa situação, principalmente de fronteira, né, que a gente avalia isso também. Mas no momento a gente tem feito o trabalho de orientar a rede para receber esse paciente,
né, para nos informar, para a gente fazer a investigação do caso, né, e vamos acompanhando. Acreditamos que não chega a evoluir numa situação de pandemia igual a gente viveu da Covid. Passa a ser considerado um caso suspeito qualquer pessoa de qualquer idade que apresente bolhas na pele de forma aguda e inexplicável e se esse quadro for acompanhado de dor de cabeça, início de febre acima de 38,5 graus, inchaço, dores musculares e no corpo, dor nas costas e fraqueza profunda, é necessário fazer exame para confirmar ou descartar a doença. Em Dourados, no momento, temos um caso confirmado, um descartado e 3 em investigação. O caso confirmado em Dourados é de um jovem de 27 anos que recentemente realizou uma viagem para o Paraguai. Após sentir os sintomas, foi coletado material para exame, confirmando a doença. Todas as pessoas com que esse jovem teve contato estão sendo monitoradas, mas até agora ninguém apresentou nenhum sintoma da doença. Nenhum deles estão internados, né? Então a gente está fazendo monitoramento em casa, tanto dos casos quanto dos contatos, né? Para ver se vai apresentar sintomas, porque a gente monitora, né, o caso índice até o final das lesões, né? Porque aí a gente define como o final do curso da doença, e os contatos a gente monitora daquele dia que teve contato até 21 dias para saber se vai aparecer sintomas ou não. Aparecendo sintomas, a gente vai fazer os exames, né? Toda pessoa que apresentar sintomas deve procurar uma unidade de saúde mais próxima para consulta médica. Não existe um tratamento específico para a doença. O que existe é a prevenção, que o Ministério da Saúde está estudando a possibilidade da vacina, mas o tratamento é sintomático, né? Para as feridas, para as lesões que o paciente apresenta. Você se lembra do Thor? O cachorro que foi arrastado por uma corda amarrada em um veículo cadete na Vila Anhanhá? O antigo tutor dele foi autuado por maus tratos em abril deste ano. Agora, o Thor está com 10 quilos a mais. Ele está com 32 quilos, engordou bastante. Não tem mais carrapato. Tá bem cuidado, graças a Deus. E eu acredito que um animal mais tranquilo, mais dócil. Ele tinha bastante medo. Por exemplo, eu comprei o pneu, ele tinha medo de pneus, chegava perto dele com o pneu, ele tinha um pouco de trauma, receio ainda. E nós fomos moldando, dando carinho, dando amor. O Thor está dentro de uma triste estatística que cresce em Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Militar Ambiental, só no ano passado, 686 animais foram vítimas de maus tratos. As multas aplicadas a 48 criminosos totalizaram R$656 mil. As maiores vítimas foram os cachorros. Das 48 denúncias, 25 eram relacionadas a cães. Mas, conforme o delegado Maércio, nem todo maus tratos a animais é considerado crime. Ele explica que precisa existir o dolo, a intenção do ato. A questão dos maus tratos tem que ser vista sobre a ótica da vontade, do dolo do indivíduo, né? Há pessoas que realmente, é impressionante nesse momento que nós vivemos na história do mundo, mas elas não têm ainda uma consciência, um entendimento de que o animal ele necessita de certos cuidados, né? Muita atenção, de tratamento médico quando necessário, que ele precisa viver num ambiente limpo, precisa ter alimento, água à disposição, e trata o animal feito coisa inanimada. Maércio diz que a pena para maus tratos contra cães e gatos é de 2 a 5 anos. Já outros animais, a pena é menor, de 3 meses a 1 ano. O indivíduo ele pode ser autuado em flagrante. A pena, quando se trata de cão e gato, a pena é de 2 a 5 anos de reclusão. Ou seja, ele pode ser autuado em flagrante por esse delito. E aí fica preso, não é afiançável na fase policial, ele fica detido, fica na delegacia, é encaminhado posteriormente para uma audiência de custódia, onde lá sim ele poderá obter a liberdade, né, provisória com ou sem fiança. Mas pelo menos esse dia ou 2 ele passa na delegacia preso, porque o delegado ele não pode arbitrar fiança nesses casos. Em se tratando de outros animais, que não cães e gatos, é lavrado um termo circunstanciado de ocorrência, que é a situação de flagrância é a mesma, o que muda é a pena, que aí é de 3 meses a 1 ano, quando são outros animais e não cães e gatos. Segundo o delegado Maércio, a DECAT recebe em torno de 100 denúncias mensais. Metade dessas são julgadas improcedentes. Tendo ou não tendo a intenção dos maus tratos, o importante mesmo é sempre cuidar dos animais.
dar o devido afeto que eles merecem, já que retribuem isso de uma forma muito maior. O Thor mesmo é um belo exemplo. Olha só como o amor da nova tutora, a Jéssica, transformaram os dois. O Thor vive uma vida normal. A única sequela do cachorro é a falta de pelo nos locais onde as lesões foram mais profundas. A única coisa que realmente ficou lesionado foi a pele mesmo, onde essas cicatrizes, onde foi a lesão mais profunda, não vai mais nascer os pelos. Prisão ou morte. Eram essas duas únicas opções para quem conhecia Solange. A história que você vai conhecer agora é uma grande reviravolta de vida dessa ex-detenta e que, infelizmente, não é a realidade de muitas. Eu fui para as ruas quando meus pais se separaram. Eu, na verdade, já vinha sofrendo abusos antes dos meus pais se separarem. Mas aí, quando eles se separaram, né, eu fiquei na casa dos parentes, né? Aí eu sofri mais abuso e decidi ir para casa de menor abandonada. E lá eu comecei a aprender a roubar, a usar droga, né? Fazer tudo que a pessoa na rua faz, né? 20 anos no mundo do crime, 6 anos atrás das grades. A Catita da Barão, como ficou conhecida, viveu assim, atrás das celas. Entre idas e vindas, um dia ela resolveu mudar de vida. Não tinha solução para mim. As internas mesmo falavam: "Ei, Catita, para você o único jeito é a morte." Eu falava: "Um dia vocês vão ver que Jesus vai mudar a minha sentença." Hoje está livre e ajuda muitas detentas contando a sua história de vida e falando sobre Deus. As ruas e a prisão também te deram força e determinação. Isso porque sua vida está prestes a ser lançada em um livro. Eu senti essa necessidade de falar, de me abrir, desabafar, sabe? E aí as meninas falavam: "Catita, escreve um livro, sua vida dá um livro, né?" E quando foi dentro do ônibus aqui, já depois que Jesus mudou minha história, minha sentença, né? Eu sentada dentro do ônibus, comecei a falar e conversar e comentar com uma moça, com uma senhora dentro do ônibus, e ela disse: "Por que, menina, por que você não escreve um livro da sua história?" Aí eu falei: "Opa, eu acho." Aí eu me lembrei das ruas e do presídio, né? Eu falei: "Opa, eu acho que é a voz de Deus falando mais uma vez comigo, né?" E decidi, né, pedir doação. Até um pastor que me abençoou com 4 cadernos, né, para eu começar a escrever. E toda hora que eu lembrava de uma coisa da infância, eu escrevia no livro da infância. Lembrava de alguma coisa das ruas e colocava nas ruas para depois montar esse livro, né? Porque assim, eu acredito muito que a minha história pode levar essa mensagem ao coração das pessoas que muitas vezes estão em depressão, né? Que não tem mais perspectiva de vida, né? Que tem uma mãe que tem um filho nas drogas e não confia mais, né? A todo momento acha que vai vir só a notícia que ele morreu, né? A gente sabe que muitos não têm essa oportunidade. Pamela Rita é policial penal e uma das pessoas que fazem parte da equipe do Semiaberto, que ajudaram a digitar e revisar o livro. Tudo isso para que todos pudessem conhecer a história da Solange. Eu peguei esses cadernos, eram 4 cadernos, e cada caderno contava uma etapa da vida dela, nas ruas, no presídio, a transformação, a infância. Aí eu peguei, levei para minha casa, li, organizei as ideias, porque ela não ia fazendo, né, a história, ela não ia escrevendo. Ela ia lembrando e ia colocando no papel. Então, eu organizei essas ideias e comecei a digitar. Só que com o tempo foi passando e foi ficando um pouco curto o tempo, né? Eu tive a ideia de chamar uma interna que está em cumprimento lá no Semiaberto e expliquei para ela toda a história da Solange. Ela se emocionou, adorou e falou que também queria ajudar. Aí a gente colocou ela na biblioteca e ela terminou de digitar os livros, né, os cadernos. E aí a gente entregou para a Solange poder divulgar essa história linda. Dentro das prisões, todas as detentas têm oportunidade de ter participação ativa na vida social. Temos como ação 3 pilares dentro do sistema prisional, que é a religião, trabalho e educação. Então, esses são os 3 pilares que faz parte da ressocialização. Hoje, no índice, nós temos um índice no trabalho de 35,5% da população carcerária trabalhando, que é uma forma de ressocialização. Temos assistência religiosa,
que também contribui enormemente com a ressocialização, e a educação. Nós temos diversos exemplos de pessoas que tiveram toda essa assistência dentro do sistema penitenciário e são pessoas melhores. Nós temos aí internos que são gerentes de alguma rede de lanches que começaram da estaca zero dentro do presídio, tiveram todo o apoio da instituição, dos servidores penitenciários, e que hoje estão aí, e isso nos deixa muito felizes.